E aí, turma, tudo bem com vocês? Olha aqui a satisfação que a gente está por aqui, recebendo um campeão brasileiro invicto. Não é todo dia que o Quem Podcast recebe um campeão brasileiro invicto. Grande Paulinho Kobayashi, que alegria, meu amigo. Satisfação enorme estar aqui falando com você, pra gente falar bastante sobre futebol e, óbvio, sobre o Ferroviário. Bom, primeiro é a minha satisfação, né? De poder estar aqui conversando contigo. Eu sou teu fã também, Que né? é isso, a fã, gente conversa no Instagram, né? O futebol, assim, quem gosta de futebol sempre acompanha, né? Então eu vejo que as suas entrevistas, as suas perguntas são questões inteligentes que fazem com que aquele que talvez pense em conhecer um pouco de futebol tenha uma noção, né? Quando você pode até responder coisas e perguntas inteligentes, isso facilita bastante para o entendimento de quem não entende, né? Boa, então tudo isso obrigado. aí ajuda bastante. Obrigado, Paulinho. Fazer uma pergunta aqui bem... O que é mais difícil? Jogador ou treinador, Paulinho? Olha, acho que é difícil ser treinador. É mesmo? Porque assim, quando você joga, eu pelo menos, né? Quando eu jogava, eu tinha que cumprir a minha função, eu cumpria bem e fazia aquilo que eu tinha que fazer. A responsabilidade era do treinador. Então eu jogava a responsabilidade para ele. E quando eu fazia o gol, eu que era o craque, né? Então, quando você treina uma equipe, você tem que ter as suas estratégias, estudar adversário. Se der errado por um atleta, às vezes ele cometeu um erro, uma falha, o culpado sempre é o treinador, né? Então, eu penso que a dificuldade maior é ser treinador. Mas você acha que isso foi muito mais um clichê que foi criando ao longo do tempo do futebol? Ou isso realmente existe mesmo? A culpa é do treinador? Porque a gente sempre fala, não dá para demitir 11 jogadores, então vamos demitir o treinador. Se o time ganhou, quem lembra? O Brasil foi campeão, por causa do Romário. O Brasil foi campeão, foi o Ronaldo. Treinador, Filipão, Parreira, a gente lembra depois. Mas você acha que isso foi uma cultura criada ou realmente tem isso do jogador? Na verdade, assim, são duas situações. Uma, quando o treinador ele assume a responsabilidade e a culpa, quando ele tem uma determinada maneira de jogar e faz com que os atletas obedeçam, e quando eles tentam fazer, você tem que assumir realmente a culpa. Porque a responsabilidade é tua, você que está criando um modelo de jogo, uma maneira de jogar. E quando não dá certo, realmente você tem que assumir a culpa, né? Mas por que não divide a culpa? Porque muitas vezes um erro é normal, é natural, porque somos seres humanos, não é uma máquina, não é exatamente aquilo que vai fazer e vai dar certo. Então, você acaba tendo que assumir uma consequência negativa. Porém, como foi falado do Romário, né? Entendeu? Quando faz o gol, quando ganha jogo, quando é campeão, quando é artilheiro, os créditos e os méritos vão para os atletas porque eles fizeram acontecer dentro de campo, né? Mas ninguém olha para quem fez, quem criou, né? Quem planejou, quem pensou em tudo, todas as estratégias. Mas eu acho isso muito bom, porque eu gosto mais de ser treinador do que quando eu fui atleta. Por quê? Porque quando você é técnico, que você faz a coisa acontecer, quando você cria uma situação, quando você monta uma estratégia e dá certo, isso é muito mais prazeroso. Então, eu falo mais pelo prazer de ser técnico, propriamente dita, do que você jogar o futebol, faça um gol bonito, legal. Assim, quando você faz um gol normal, tudo é gol. Mas não uma situação que foi criada, o próprio treinador às vezes fez uma jogada que você vai sair livre na cara do gol, e aí, logicamente, que é a qualidade técnica do atleta, né? Mas quem criou tudo isso? Foi o treinador. E o mérito vai para quem fez o gol. A placa que tá lá em casa de Alencar Pinto de um golaço não tá do treinador não, tá? Você lembra desse gol, Paulo? Lembro no Ceará. Sim. Foi um amistoso que nós fizemos. Foi contra o América também. Eu tinha vindo do América. E contra o América, eu fiz 2 gols nesse jogo aí. Bacana. E esse gol foi bem antes do meio campo, né? E a bola entrou, parece que só tinha aquele na gaveta ali para entrar. Realmente foi um gol muito bonito. E eu fiquei muito feliz pela placa também, né? Não é todo lugar que a gente tem essa homenagem. No próprio América, que eu fui artilheiro da Copa Nordeste, tive acesso da Série C para a Série B, tive acesso da Série B para a Série A, e eu não tenho uma placa como eu tenho no Ceará. Então eu valorizo muito essa placa que o Ceará colocou lá no estádio, e fico muito feliz por tudo isso. Você falando um pouco de jogador, mas fala aqui, dos treinadores que comandaram você, qual foi o que você mais, realmente, esse aqui eu aprendi bastante? Eu cito muito o Cilinho, que foi o segundo clube assim,
que eu trabalhei, segundo não, o primeiro clube grande mesmo que eu trabalhei, que eu saí de São Caetano, não que São Caetano não é grande, mas na época não era, e trabalhei na Portuguesa de Esportes com o Cilinho. Quando eu comecei a ver os trabalhos do Cilinho, aquilo me encantou e passou um pouco de um tempo, falei, eu quero ser treinador igual o Cilinho, porque ele tinha estratégia, ele montava, ele explicava, ele dava o trabalho tático e parecia que ele tinha desenhado o que ia acontecer no jogo, e aquilo me impressionou. Então, ficou gravado na minha mente que eu tinha que ser igual o Cilinho, né? Ter uma estratégia, trabalhar a estratégia e a coisa dá certo. Então, o Cilinho, para mim, tive vários treinadores bons também, não vou tirar o mérito dos outros treinadores, mas quem ficou realmente marcado para mim foi o Cilinho. E você falou aí a Portuguesa também, você jogou com o Denner, né? Queria que você falasse um pouco disso, né? Faz há pouco tempo, né? 20 anos da morte dele, 20 não. 30 anos da morte dele, né? Foi em 94. Queria que você falasse um pouco como foi o trabalho lá, porque, pô, ele parecia ser uma grande referência. Aí o Brasil naquele período, né, Paulinho, tava precisando de um craque, né? Não aparecia um grande nome. Depois da saída do Zico, aí parecia que ele ia ser esse jogador e acabou acontecendo. Na verdade, o Denner, ele era diferenciado. O Denner, às vezes, o que ele fazia nos treinamentos, se ele fizesse no jogo, tinha que colocar uma placa a cada jogo para ele, né? Porque ele era impressionante, realmente. Ele tinha um drible que era difícil marcar, ele movimentava muito, ele tinha muita velocidade, ele tinha uma tomada de decisão muito à frente de todos nós. Apesar que nós tínhamos um time muito bom, que tinha o capitão e o Fernando, os dois que eram marcadores, né? Depois era eu, Bentinho, Dinei e Denner. Nossa, Bentinho. Então, assim, só tinha craque, né? Bentinho é craque. O Dinei nem se fala que... Então, era eu, Bentinho, o Dinei e o Denner. O Denner, então, era o gênio, né? Então, eu via no dia a dia o que ele fazia. Realmente, se ele tivesse tido a sequência de poder mostrar realmente quem ele era, ele seria um dos ícones, assim como o Zico, o Ronaldo, Romário, eu tenho certeza, até mesmo hoje, Neymar, ele seria um desses. Paulinho, falando de jogador, você que foi jogador e dos bons, quem era que te inspirava, assim, imaginava ser um jogador daqueles? Eu sou da época de 82, né? Eu falo que ali foi... Você tinha 12 anos, Tinha 12 anos, E quando eu vi o Zico jogar, eu fiquei impressionado, eu queria ser o Zico, né? Aí eu queria ser o 10, eu queria jogar igual o Zico, então eu procurava chutar com a perna esquerda, com a perna direita, olhar o jogo antes de tudo acontecer, então eu acostumei ter essa visão de jogo, por isso que esse gol que eu fiz antes do meio campo, eu já tinha visto o goleiro, já sabia que o momento que eu pegasse na bola, eu já tinha que preparar o meu corpo para poder chutar e dar uma batida boa na bola para poder encobrir o goleiro, então assim, eu tinha essa visão, porque o Zico foi quem me inspirou a jogar futebol, que eu via que ele era muito inteligente, antes da bola chegar ele já sabia o que ele ia fazer, então nessa Copa de 82, que apesar de todos serem craques lá, mas o Zico foi quem me chamou muita atenção e ele que é a minha inspiração. Paulinho, a gente falando, você falou de Zico, falou aí você se inspirava nele, eu hoje percebo, pode ser só uma opinião particular minha mesmo, hoje eu vejo uma geração bem diferente da anterior, não, eu vejo uma geração muito mais mimada, uma geração que não trabalha tanto. O Zico fala que depois dos treinos ele ficava lá, colocava a camisa ali no olho da coruja, né? E ficava lá tentando acertar. Hoje praticamente a gente não vê isso. Estava conversando há pouco com o Mancini, só para você entender, o Mancini disse que reduziu um pouco o período de chegada no estádio. Ele disse que ficava mais tempo no hotel para sair do hotel para chegar no vestiário. Aí a gente ficou curioso para saber o porquê, Mancini. Os jogadores ficam no celular direto. Paulinho, me explica aí, o que é que você percebe hoje em dia dessa geração? Realmente o celular atrapalha muito. Eu até brinco com um dos atletas, não vou citar o nome, né? Claro, precisa dar. Eu brinco com um dos atletas que onde ele está, quer achar ele, procura o celular. Se você achar o celular dele, ele está do lado. Então, assim, são situações que a gente vê que realmente eles estão com o celular o tempo todo. Lógico, tem algumas questões que a desculpa que eles dão, porque tem um programa que nós pedimos para que eles respondam, né? Como nós não temos tantos profissionais para poder, e nenhum relógio para
vê o sono dele, sim. É igual o Palmeiras tem, né? Que ele controla tudo. Nós não somos Palmeiras. Então nós temos que pedir para que eles respondam alguns questionários, né? Então dentro desses questionários eles estão mexendo no celular. Essa é a desculpa, né? Mas o questionário ele não dura tanto tempo para ficar no celular. Acabou o treino, já corre pegar o celular. Antes de começar o treino, já corre pegar o celular. Então são situações que a gente vê que realmente tem prendido muito a atenção deles. Coisa que antes também nós treinávamos mais, mas não estou querendo colocar e nem dividir a culpa com os fisiologistas, mas muitas vezes eles querem que tire do treino para não lesionar, para não machucar. Então a gente tem uma boa relação, justamente para a gente tentar tirar o máximo deles, e o máximo que eu puder deixar eles no campo para treinar é melhor para a gente. Então essa é uma questão que a gente precisa ter um entrosamento, e o Cássio tem nos ajudado bastante. Até tivemos uma reunião ontem falando a respeito para que as coisas possam andar no Ferroviário também. Paulinho, a sensação que dá, eu posso estar errado, por isso que eu queria muito lhe ouvir, que eu sei que você é um bom jogador mesmo, e está sendo um ótimo treinador. A sensação que dá é que antigamente, não querendo ser saudosista, nem achar que o mundo era melhor antes do que agora, mas não. Mas a sensação que dá é que os jogadores naquele tempo jogavam mais, treinavam mais. As condições dele, tinha jogador que dormia de rede, Paulinho. Hoje tem jogador que dorme numa cama com algodão do egípcio, travesseiro com pluma de ganso, suplementos. Às vezes o pessoal tomava Guaraná em pó com castanha para ter uma sustância maior. E hoje é tudo espetacular, aminoácidos, creatina e tal. Tudo melhorou para o jogador, tudo melhorou para o atleta. Mas a sensação que dá é que eles não conseguem jogar 2 partidas por semana, 90 minutos. Eu vejo o Ciel de uma forma com 41 anos, ele jogou praticamente todas as partidas do Cearense. Aí, essa é a minha dúvida. É uma impressão errada minha ou realmente isso acontecia? Na verdade, assim, tudo era diferente, né? A bola era diferente, quando chovia ficava mais pesada. A camisa, Paulo. A camisa você era suava pesada. De uma forma. A meia não tinha tanto elástico, que quando chovia passava pela chuteira. Para você chutar a bola, parecia que ela tinha 3 quilos. Então era diferente. Por isso que eu era um bom jogador, hoje eu sou um ótimo treinador. Porque o nível que eu também jogava era um nível muito alto, né? Eu sou da época do Ronaldo, Ronaldinho, isso, Rivaldo. Então são vários jogadores, Denilson. Então são jogadores realmente que eram fora da curva, seleção brasileira. E a gente vê que hoje, talvez o que atrapalha um pouquinho esses atletas realmente é o nível de concentração e o querer também, que antes nós não recebíamos o quanto paga hoje, né? Eu joguei em time grande e eu tenho certeza que se eu juntasse um ano inteiro do meu salário, não dá um mês de um atleta hoje. Nossa. Então, para a gente entender aí o nível hoje da valorização, e talvez tenha acomodado um pouco o atleta. Mas são todos? Não são todos. Nós temos profissionais, temos atletas que chegam 2 horas antes, passa por todos os setores antes de começar o trabalho, porque ele está se cuidando. Então, eu não posso generalizar, não posso falar são todos os atletas. Não são todos os atletas. Nós conhecemos muitos atletas que são profissionais. Eu citou um exemplo do Ciel, que até hoje ele está correndo, está trabalhando. O Ciel, ele tem um personal que ele trabalha. Ele faz um antes, um pré, pós-treino também, ele faz um de recuperação. Tem atletas que fazem investimento para poder chegar em casa, recuperar. Então, assim, são profissionais que a gente entende que vai ter uma duração maior, que na minha época, com 30 anos, tinha atleta parando 32, 35, hoje e 42 está jogando. Então, o nível de atleta que consegue se concentrar, consegue focar, consegue entender o que é ser um profissional, esse chega um pouquinho mais longe, principalmente em termos físico e propriamente da idade. Não, mas a idade pode atrapalhar. Nem sempre atrapalha, porque se você, o seu histórico muscular já está acostumado a um trabalho, a se cuidar, então isso daí ajuda muito, facilita muito. Agora, alguns atletas, eles se acomodam no contrato, tem um bom salário, tem um carro bom,
E talvez isso daí já está o suficiente. Então acaba ficando pelo caminho e a cobrança vem igual aquele que é profissional. A diferença é que o que é profissional tem uma durabilidade maior, consegue coisas melhores. Então eu penso que essa é a diferença. Paulinho, e na base, né? Antigamente você falou Cilinho, revelador, impressionante de base, de jogadores de base. Como é que você vê a base hoje aí? Você que tem um olhar muito bom para isso. Queria que você me dissesse o que você percebe de diferente e o que você percebe hoje no Ferroviário, na base do Ferroviário. E, ó, não tem como você... Nos outros cantos onde você passou, no Altos, no Capital há pouco tempo, lá no Imperatriz, o que você via que você pode dizer assim, rapaz, hoje tá desse jeito, o raio-x hoje é assim? Eu gosto sempre de fazer os trabalhos olhando a base. Porque quando você pensa no clube, você tem que pensar num clube que tem base. Ele tem base... E você tem que utilizar essa base. Às vezes, num treinamento, você já dá uma visão diferente para o atleta. Eu falo isso porque eu joguei 6 anos na base do Palmeiras. Eu nunca tive uma oportunidade. Não joguei no profissional do Palmeiras. Mal treinava com o profissional. Então, isso daí marcou muito na minha vida, porque eu entendo que quando você tem uma chance ou uma oportunidade de mostrar o teu talento, isso ajuda bastante você levar isso como um incentivo para crescer. Como eu não tive, eu carrego isso comigo. Todos os clubes que eu vou, eu sempre faço às vezes um treino com a base, ou olho a base treinando. Então eu tive aqui também no Floresta. Isso. No Floresta eu usei acho que 70% ou 80% da base. Contratei 2 atletas, que foi Marconi e Tavares. Depois no Brasileiro eu trouxe o Alisson, que está aqui comigo também, e mais um zagueiro, agora me fugiu o nome dele. Então, assim, eu não contratei ninguém, só usei a base. E praticamente quando eu saí para o Imperatriz, o Raimundinho manteve esse mesmo modelo, os mesmos atletas, e chegou ao último jogo do acesso para conseguir também. E aqui mesmo, o ano passado, nós tivemos na Fares Lopes, no Ferroviário, muitos atletas que estavam ali eram da base. Andrezinho que eu digo. Então assim, eu procuro olhar para a base e dar essa oportunidade, porque amanhã depois o clube pode ganhar com isso. Então é um legado que a gente deixa ajudando o clube. E eu penso muito nisso, porque não é simplesmente eu vou lá e faço meu trabalho e vou embora. Então você precisa tentar ajudar o clube de alguma forma. No passado, graças a Deus, nós conseguimos aí os calendários, né? Graças a você, que ajudou aí bastante, aí, talvez até na parte financeira, mas também esses atletas, e aí vai deles também dar sequência, né? Para tentar aí ajudar. O próprio Pulga não é da base, mas foi vendido, teve algum recurso que entrou para o clube também, sua, né? Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente entende que ajudando o clube é olhando para a base. Você conversa com alguns garotos, Paulinho? Eles vêm falar com você, esses meninos mais novos, de categorias de sub-17, sub-20, eles tentam ter um conselho com você, saber da sua experiência, do que você passou. Você já se apresenta, você já chegou para um desses meninos lá da base? Porque para eles é para ser um privilégio ter você como treinador aqui profissional. Eu já combinei, inclusive, com o Felipe, que ele foi meu auxiliar. Hoje é do Sub-20, ele é técnico do Sub-20. E tem o Raimundinho também, que é o coordenador da base, que trabalhou comigo também no Floresta. Então eu tenho um contato muito próximo da base. E já combinei com o Felipe para que eu vá aí um dia da semana, que nós tivemos 2 períodos, como eles treinam de manhã, eu vou lá, dou uma olhada, dou uma palavrinha com eles. Como eu trago sempre 2, 3, às vezes 4 da base para treinar, então a gente acaba tendo essa proximidade. E todos os dias, como aqueles que moram lá, eu sempre converso com eles. Lógico, nem sempre a gente consegue aconselhar ou falar algo sobre futebol, mas já está previsto um período que eu vá falar com eles, dar uma palestra, falar sobre o que eu penso de base profissional. Então essa ligação que a gente vai fazer entre a base e o profissional e a oportunidade vai depender muito deles, né? O que você encontrou de diferente? O que você viu de diferente nesse seu retorno aqui para o Ferroviário? Eu percebi que a base melhorou muito. Agora, quando eu vejo, tem um modelo de jogo, tem alguns jogadores que trabalham dentro daquilo que eu vejo que cabe no meu modelo. Então, assim, tá muito próximo da gente, de repente, trazer um atleta desse e utilizar no profissional. Então, tudo vai depender muito deles. Eu gostei bastante do que eu vi esses dias que eu estou aqui.
a base está melhor do que estava o ano passado. Paulinho, falando agora um pouquinho de seleção brasileira, tá? A gente estava conversando antes de começar o programa, falar porque existiu uma comoção muito grande para ter um treinador estrangeiro, né? Eu não sou de acordo, quem me conhece, quem acompanha meu trabalho sabe que isso não sou. E eu fico lembrando aqui, com a saída do Diniz, se tivesse chegado um estrangeiro e tivesse ido para a Inglaterra e vencido a Inglaterra em Wembley por 1-0, era um negócio alvoroço. O que você pensa sobre esse assunto de treinador de seleção ser estrangeiro? Por favor, não vá pensar porque eu disse. Eu sou a favor de brasileiro. Obviamente eu não sei sua opinião. Quem sabe você pode ser até contrário. Não, na verdade, assim, eu penso igual, porque nós temos que valorizar o que temos. Eu acho que se a CBF faz um curso para técnicos brasileiros e colocar um estrangeiro, para que serve o curso? Se ele está dando um curso, profissionalizando, dando recurso para você ter um conhecimento maior, entendimento, na hora de escolher um técnico, você, opa, esses daqui que eu ensinei não serve. Então, não faz sentido. E eu sempre achei que o Dorival era um cara que o momento dele é bom. Então, ele merece estar onde está. O Diniz, ele é um cara que eu conheço há muito tempo, joguei contra o Diniz, tanto como técnico e atleta, nós tivemos esse contato, e eu vejo que o Diniz teve um crescimento. Mas a seleção brasileira, eu acho que ele chegou num momento que ele ainda não está talvez tão preparado e tão próximo, e ele não tem tempo para o modelo de jogo dele. O modelo de jogo dele precisa muito de repetição, de trabalho, e você pegar um atleta em 10 dias, ter que fazer aquilo que você faz num clube é diferente. Então, você mudar a característica de uma seleção, você precisaria de um tempo maior. O Diniz é mau treinador? Não, não é não. Eu gosto do Diniz, eu acho que ele faz um trabalho. Só que para o modelo que ele faz para a seleção brasileira, ele precisava ter mais tempo para trabalhar. Agora o Dorival é aquele cara que já tem uma malandragem, uma experiência, já há muitos anos, para os clubes que ele foi, ele fez a diferença. Então, eu penso que é o momento dele, sim. Em relação ao treinador estrangeiro, não que eu acho que não tem que ter treinador estrangeiro. Quem sabe um dia, pode ser que tenha. Mas se nós não tivermos essa escola aí de técnicos aqui no Brasil que são capacitados para poder assumir uma seleção brasileira. Então, eu hoje acho que dá com a pessoa certa, que o Dorival Júnior é capacitado para isso, já mostrou, já comprovou. Espero que dê certo, não que não vai dar oportunidade para nenhum estrangeiro. Quem sabe um estrangeiro, mas a princípio eu acho que não teria sentido você cobrar os técnicos do Brasil, fazer o curso da CBF, tem que se profissionalizar, tem que estudar, para quê? Para chegar numa seleção brasileira e falar, não, você não serve? É você dar aula para os alunos, ensinar a ler, escrever, falar, você não pode entrar na faculdade nem trabalhar na minha empresa, que eu vou contratar outro. E só um detalhe, a gente não está falando aqui que a gente é contra treinador estrangeiro. Eu acho que treinador estrangeiro aqui no futebol brasileiro até ajuda. Acho que alguns modelos de jogos são bem interessantes mesmo, que o Jorge Jesus fez no Flamengo, o Abel. A gente está falando aqui de seleção brasileira. Eu acho que seleção brasileira é outro nível. Mas e como você vê esse enorme, muitos treinadores estrangeiros hoje aqui no futebol brasileiro? Bom, tudo eu levo como um aprendizado. Tudo. Pode ser um técnico ruim, o time dele é ruim, mas se ele faz uma maneira de marcar, eu já olho aquele jeito dele marcar. Mas ele é um técnico que faz o time jogar e perde, mas ele fez o time jogar. Eu tiro daquele modelo que de repente pode me ajudar e eu tenho um sistema diferente, eu junto. Então, quando vem esses técnicos de fora, eles têm muita teoria que eles colocam em prática. Uma coisa é você ter conhecimento teórico e não saber colocar em prática. Outra coisa é você ter o conhecimento teórico e colocar em prática. Então, o Abel é um que tem muito conhecimento. O português em si, ele tem muito conhecimento. Só que nem todos conseguem colocar em prática. E quando você tem tudo de mão beijada, tudo fácil, um campo bom, você tem material humano para te ajudar, você tem o extra-campo que te ajuda, isso facilita demais, isso é normal. Então são coisas que ajudam muito ele, e nós,
técnicos brasileiros, pelo menos eu, não estou falando que todo mundo tinha que fazer igual, mas eu olho muito para o modelo de jogo dele. Eu olho muito o modelo de jogo dos outros treinadores também, porque são coisas, o Vojvoda é um que eu sempre estou olhando. Porque a gente tem que tirar proveito desses caras que vêm com outras ideias. Porque se todo mundo aqui tiver a mesma ideia aqui no Brasil, então nós não vamos sair, vamos patinar e estar sempre no mesmo lugar. Chegou um diferente, opa, vamos olhar qual é a diferença. Vamos entender o porquê que ele fez isso, porquê ele fez aquilo. Então é dessa maneira que eu trabalho e que eu entendo que quando vem um estrangeiro, eu vou tirar proveito disso. Amanhã depois eu quero estar lá também. E se eu estiver lá, eu já tenho conhecimento. Então, é dessa maneira que eu vejo, e eu acho válido, sim, quando traz os treinadores para os clubes. A única coisa que eu não concordo é que o técnico brasileiro, se perder 3, 4 jogos, já não presta. E o estrangeiro não dá tempo para ele que ele precisa trabalhar. Então, aí que muda a questão de você... por que o estrangeiro tem que ficar ali um campeonato todo, um ano, e o brasileiro não dura 3 jogos? Então, essa que eu vejo a diferença, mas não é do treinador estrangeiro. E sim de quem contrata, e você acreditar mais em quem é de fora do que quem é de dentro. É só essa que é a questão que eu vejo que muda o meu conceito a respeito de você trazer alguém estrangeiro. Paulo, e falando de futebol especificamente, a gente percebe claramente... A última chamada, né, agora a convocação do Dorival, ele só fez somente 3 jogadores daqui, do futebol brasileiro, que estão para a convocação para disputar a Copa América. E ele falou, né, foi questionado, mas por que só 3? Você rodou o país todinho vendo, inclusive ele mandou uma parte do staff dele aqui para o futebol cearense para acompanhar os jogos. E assim, você vê realmente que o nível aqui é muito baixo, porque... Eu até entendo que há um nível maior na Europa. Eu acho que é inquestionável isso. Mas eu acho que o grande questionamento é como é que faz, então, para esse nível daqui subir? O que é preciso fazer? Dar mais tempo aos treinadores? Fazer um trabalho de base melhor? Acabar os estaduais? Ter um calendário melhor? O que falta para o futebol brasileiro, na sua visão, obviamente, para a gente crescer? Para um treinador da seleção brasileira dizer assim, eu vou convocar hoje metade dos jogadores que jogam aqui, não precisar ir até a Europa. Bom, se nós formos analisar dessa maneira, se eu não me engano, quanto à Inglaterra, ele levou a maior parte do Brasil. Então, ele levou uma parte do Brasil e agora está levando a maior parte de quem está jogando na Europa. Então, assim, são situações, talvez, eu pensando como ele, né? Então, não que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Eu não sei o pensamento dele, mas eu entendo que questionaram ele quando ele levou para a Inglaterra. Rapaz, você vai jogar lá na Inglaterra, só tem brasileiro agora, só quem joga aqui no Campeonato Brasileiro, e não quem está lá. E eles estão acostumados com a Europa, vai jogar na Europa, uma coisa é você jogar aqui. E aí quando ele ganhou, poxa, agora tá certo, vamos... E aí isso causa um pouco de dúvida no torcedor, nas pessoas. Pô, se lá deu certo, por que agora ele quer levar os que estão fora? Ele tem que analisar todo mundo. E aí vai do pensamento dele, do que ele acha que, não, eu vou mesclar, ou então aqui no Brasil tem melhor do que lá fora. A questão é, quem está no Brasil quer sair. E quem está lá fora quer estar na seleção. Interessante. Então... temos que pensar desse jeito também, tá? Aqui está melhor do que lá. Não, é porque lá realmente a visão profissional talvez está um pouco na frente do Brasil. Sim. Um pouco na frente do Brasil. Olha que o Brasil já melhorou muito. Eu joguei 5 anos na Grécia. Então, lá que eu aprendi um pouco mais da parte tática, que eu queria ser treinador. E aqui no Brasil eu jogava. Lógico que tinha 4-4-2. Tudo era 4-4-2, 3-5-2. E lá eu comecei a entender os trabalhos e como a gente jogava de acordo com o adversário. Então, assim, são questões que quando você joga lá fora, que você tem um entendimento tático, realmente faz um pouco de diferença você estar lá e jogar contra eles lá. Agora, o pessoal fala muito, poxa, mas o Guardiola faz o time jogar e não sei o que e tal. E você vê que é um toque só na bola. Como é que eu vou fazer isso no campo? Nós jogamos no Piauí, jogamos lá em Tocantins. Aí chega o campo ruim demais, ele só joga no tapete. Sem dúvida. E são jogadores também de um nível, todos de seleção. Então, assim, são coisas que não dá para você colocar o que ele faz lá aqui.
Então, esses jogadores que estão lá, eles estão acostumados a fazer E o Dorival que tem que ter esse entendimento. Opa, esses daqui vão fazer o que eu quero. Aqui no Brasil não consegue fazer porque eles não estão tendo esse respaldo extra-campo, em descanso. E lá eles têm. Então, pode ser que ele tenha visto dessa maneira. E agora a gente fica nessa dúvida. Poxa, mas ele poderia mesclar? Será que aqui não aguenta? Não é melhor do que os que estão lá? Isso daí são situações que realmente para o treinador fica difícil. Mas ele tem que analisar com quem ele vai jogar, e maneira que o adversário vai jogar e quem está acostumado ou não, né? Perfeito. Quando você foi para a Grécia, fala um pouco aí como foi nessa sua passagem lá pela Grécia. Você acha que você se identificou taticamente melhor? Você criou muito mais uma parte mais de dentro de campo, jogando fora lá mesmo? Na verdade, assim, eu comecei a me analisar. Eu já queria ser treinador, né? Eu comecei a me analisar, principalmente o meu posicionamento com os treinadores que eu trabalhei lá, né? Então, ou seja, aqui eu era Na verdade, eu comecei como segundo volante. Depois eu fui para meia, depois eu fui para as beiradas, né? Cheguei até a jogar fui contratado de 9. Eu nunca fui 9, né? E lá eu fui como meia. E esse meia fazia muitas vezes algumas funções beiradas, outras adiantando um pouquinho mais. Então tudo isso eu fui entendendo. Poxa, mas ele está me posicionando assim, por quê? Então o posicionamento tático mudava. E quando você jogava com o adversário, eu até olhava os adversários e falava assim, rapaz, até quando eu cheguei lá, um zagueiro que tinha, eu olhei ele treinando e falei assim, esse cara é ruim demais, cara. Ele jogava na seleção. Nossa. É ruim demais, esse cara é duro, pesado. Só que ele taticamente, quando chegava, ele já estava posicionado. Quando virava, ele já estava posicionado. Quando tinha que sair, ele adiantava, que fazia um terceiro zagueiro, ele adiantava como um volante, já diminuía o espaço. Eu pensei, rapaz, esse cara taticamente ele faz a diferença pra gente. Era o capitão do time. Então ele fazia a diferença, mesmo eu achando que ele era ruim. Porque nós estamos acostumados que o brasileiro, ele dá um drible, ele pedala na pedra, ele dribla a pedra. Lá eles tropeçam na pedra. Então, essa é a diferença. Só que eles levam a sério e sabem que eu tenho que desviar dessa pedra. Ele desvia o mais simples possível, mas dá resultado. Então, essas coisas que foram fazendo com que eu enxergasse diferente. Então, eu comecei a enxergar muito na parte tática, não só posicional, mas também da maneira que a gente ia juntar as peças para fazer um conjunto de todos darem resultado, né? Então isso daí foi que me deu uma visão diferente. Interessante. E isso você levou para o campo, né? E isso você leva para o seu dia a dia? Isso eu trouxe para mim como treinador, né? Então eu procuro fazer com que todos joguem um pelo outro para que a gente possa fazer com que vire uma equipe, né? Porque um time, todo mundo junto é um time, mas uma equipe é aquela que trabalha um pelo outro, né? Então você ocupa os espaços, ajudando o companheiro e cobrindo os espaços que estão descobertos. Então são coisas que a gente vai tentando formar para que o time consiga, a equipe consiga jogar de uma forma que não sofra tanto, mas que consiga envolver o adversário. Então eu trabalho muito de acordo com o adversário. Mas como é seu time joga? Depende do meu adversário. Então, são coisas que eu aprendi também, que nós temos que estudar o adversário. Não é simplesmente, eu jogo assim, não quero nem saber, o adversário que se vire. Mas o adversário também treinou. Então, eu faço várias situações que dentro de campo, às vezes o mesmo atleta muda um sistema. Então, são coisas que a gente trabalha dia a dia e aí você tem que convencer o atleta e mostrar para ele por A mais B o porquê que você está fazendo isso. É justamente isso que eu queria que você falasse. Você sabe que o treinador, além de pensar nessa parte tática, na parte técnica, você é psicólogo, né? Você tem que conversar com seus atletas. Tem um que é evangélico, tem um outro que é católico, tem um que é de direita, tem outro que é esquerda, tem um que fala chiando, tem outro que fala com outro sotaque. Como é que você consegue administrar isso? O treinador falando isso, eu queria muito saber disso. Como é que você administra isso, não somente dentro de campo, mas principalmente fora? Você disse que alguns jogadores não têm a concentração. Como é que você faz para alguns jogadores terem essas visões de mundo completamente distintas para chegar dentro de campo e fazer isso que você disse? Que com um só atleta você consegue modificar um esquema tático.
Na verdade, assim, eu falo que quando às vezes as pessoas me contestam, o ex-atleta, ele leva vantagem de ser treinador? Ou o acadêmico leva vantagem? Na verdade, assim, a gente entende que sistemas, todo mundo sabe, todo brasileiro é treinador. 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1, 4-1, são vários sistemas. Só que eu falo assim, que o bom treinador não é aquele que entende de sistema. O bom treinador é aquele que consegue fazer uma gestão de pessoas melhor do que você conhece de futebol. Porque o ex-atleta pode ter o maior conhecimento de futebol. Se ele não souber passar aquilo que ele quer, ele não é um bom treinador. Então você tem que saber fazer essa gestão de pessoas justamente nesse quesito. Olha, esse daqui, ele não gosta que chame a atenção dele, então eu tenho que falar com ele um pouquinho mais devagar. Aquele dali, se eu não der um tranco nele, se eu não puxar a orelha dele, ele não acorda, ele se acomoda. Aquele outro ali, você tem que bater nele, tem que bater para que ele possa... Aí você tem que saber como é que você vai fazer essa gestão de entender um ou outro. Mas aquele dali gosta de uma noite, gosta de sair, você tem que trazer ele para ele entender que, até aqui você pode tomar o seu negocinho. Não vou vir com hipocrisia falar que o meu time tem que ser todo mundo crente. Você pode ser crente, mas tem uns que não são. Como é que você vai gerir isso? Olha, você que gosta de um danoninho, né, como dizia o Aloysio, você pode tomar seu danoninho, mas quando chega próximo do jogo, você tem que se concentrar e entender que agora não é o momento de você tomar mais. Depois, se você quiser, eu até te pago um danoninho, não tem problema, mas ganhamos o jogo. Total. O que importa para mim é você estar 100% no jogo e tem que desenvolver. Então, esse poder de convencimento que faz um grande treinador, porque você tem que ser um bom gestor de pessoas. E depois você coloca em prática o seu entendimento tático, técnico, a sua psicologia tem que ser melhor do que você tem entendimento de tanto o acadêmico quanto o ex-atleta. E Paulinho, sem querer desmerecer nenhum trabalho de nenhum outro treinador, tem um ditado que diz: marinheiro bom não faz em mar calmo, né? Tem que ser mesmo com muita onda e tal. Treinar uma equipe que tem uma estrutura grande, que pode contratar todo tipo de jogador, eu acho que o treinador tem algum mérito. Sem dúvida alguma, acho que ninguém consegue, como você falou, existe também uma gestão. Mas quando você trabalha numa equipe em que não tem a estrutura necessária, que você não pode contratar quem você quer, que você joga em campos esburacados, você viaja de ônibus, de barco, me diga, por que não, pelo menos uma visão, por que não há valorização maior desses treinadores? A sensação que dá é que, assim, quando você tem toda uma estrutura e você consegue um bom resultado, ele conseguiu. Mas quando você não tem nenhuma estrutura e consegue um resultado como ser campeão brasileiro invicto, por que não há, assim, um olhar mais apurado para essas pessoas, para esses profissionais? Na verdade, assim, eu não quero generalizar. Ok. Mas eu vejo, a minha visão sobre isso, é que alguns têm medo de arriscar e dar uma oportunidade para um treinador que está numa Série D, por exemplo. Foi campeão, fez uma baita campanha, mas se ele chegar aqui num time grande, tiver a cobrança da torcida de 40 mil, ele não vai aguentar, Então, isso daí é uma coisa que não faz sentido, porque você não está acreditando no trabalho dele. Você está com medo da reação de quem você vai apresentar como você acredita nesse treinador. Então, você não está apresentando o trabalho do treinador. Você está com medo que ele não vá resistir a essa cobrança da torcida, da imprensa. Também não posso deixar de falar que às vezes a imprensa mesmo... Poxa, como é que pode vir para o Palmeiras o Kobayashi que estava na Série D? Entendeu? Então, assim, essas pessoas que fazem a gestão, eles mesmos já nem olham. Então... É diferente de um atleta que eles procuram achar o atleta, quanto mais jovem, melhor. O treinador, quanto mais jovem, não presta. Isso. Então, assim, é diferente. Eles vão levar depois que você já passou por um clube já ali, mediano, já tá, vou tentar ali, aí vai para uma Série B, se na Série B ele for bem, se conquistar, ele serve. Então, é diferente. Você pega um atleta que é jovem, não, eu vou arriscar. Se ele não jogar, ele fica no banco, aí depois a gente empresta, a gente vende, a gente faz qualquer coisa. Mas o treinador... Eles não dão oportunidade.
Então, eu acho mais, como eu falei, não quero generalizar, claro. Eu acho que mais são as pessoas que fazem essa gestão na hora de contratar um treinador. Então, por isso que eu acho que vira um ciclo vicioso. Aquele que é Série A mantém a Série A, aquele que é Série B é Série B, aquele que é Série C é Série C. Lógico, vindo os estrangeiros, o que estava na desce para B, o que estava na B desce para C, essa escadinha vai acontecer. E aí aparece um monte de brasileiro aí, treinador desempregado. Mas isso acontece porque aquele de Série B, por exemplo, ele não vai arriscar um treinador de Série D. Total. Ele vai querer ou de Série A ou que esteja na B. Quanto muito que foi campeão da C. Então, esse risco, eles têm medo de correr. Paulinho, falando um pouco sobre o Ferroviário, esse seu retorno, o que você pretende para o Ferroviário? O que você enxerga do Ferroviário agora numa volta, né, para a Série C? O Ferrão estava na D, foi para C, caiu depois, e agora você coloca o time na Série, o time está na Série C. O que você imagina do Ferroviário para essa temporada? Bom, eu aposto muito no trabalho, né? Principalmente porque eu já trabalhei com muitos atletas que ali estão. Então a gente vai tentar aí voltar para que eles entendam novamente o que a gente fazia. Mas eu não posso falar, não, está tudo errado. Não estava tudo errado. É que às vezes o momento não foi bom. Isso aí a gente vai tentar aí levantar, principalmente o lado psicológico deles, pedir para o torcedor para que ele apoie nesse momento, que agora é o momento que a gente precisa levantar o astral desses jogadores, levantar a própria confiança deles e fazer com que eles façam aquilo que a gente acredita também que vai ajudar. Então, qual foi a primeira coisa que eu falei para eles? Falei assim, vamos buscar sempre o acesso? Mas, ficaram assustados. Como assim buscar o acesso? Já está pensando em Série B, nós estamos na zona de rebaixamento. Aí foi onde eu dei exemplo para eles. Falei assim, não, nós estamos na Série D. Hoje nós estamos na Série D. Se acaba o campeonato hoje, nós estamos na Série D. A gente precisa subir, pô. Então, para subir, você tem que sair dessa zona de rebaixamento para subir para C. Então, primeira coisa, vamos subir para C? Tirar o time da zona de rebaixamento? Então, vamos trabalhar em cima para sair dessa zona de rebaixamento, vamos manter o time na Série C. E dentro desse planejamento de manter na Série C, você vai melhorando, vai encaixando, vai subindo na tabela. Quando você subir na tabela, está na zona de classificação, opa, agora vamos sonhar e continuar subindo. Já subimos para C, vamos tentar subir para a classificação para B. Aí sim, conseguimos subir para a classificação para B, agora vamos brigar pelo acesso. Porque nós já conseguimos classificar, estamos entre os 8 ali, vamos brigar agora no quadrangular ali para tentar o acesso. Então, assim, são degraus que vão ser falados para eles, vamos buscar agora subir, tirar da D, porque se acaba o campeonato hoje, encerrou o campeonato. O Ferroviário está onde? Lá na D. Então, vamos buscar subir aí, tirar dessa situação, e aí sim vamos estar brigando para que a gente mantenha ali na C o mínimo, e quando tiver a escadinha que está próximo ali da classificação, agora vamos subir para B. Então, sempre buscando um degrau acima. É isso que a gente pensa. Treinador também tem esse lado de confiança. Você fez um trabalho espetacular ano passado e tal. Você chega, eu acho que você tem mais confiança para você desenvolver o seu trabalho. Não só uma confiança, mas uma segurança maior por tudo que você conquistou e por você ter um respaldo meio maior. Não apenas com a diretoria, mas com a torcida também. Isso ajuda muito, o apoio do torcedor. Eu até, o ano passado, falei que um dos principais conquistas nossas foi o torcedor. Porque eu lembro quando eu iniciei meu trabalho, o time vinha de uma queda, e aí tinha umas 200 pessoas lá no CT, no primeiro amistoso. Quando o juiz apitou, já começaram a vaiar, a xingar. Time ruim, não sei o quê. Bando de sem vergonha, não sei o quê. Começamos a jogar, daqui a pouco fizemos 1-0, 2-0, 3-0. Eles, opa, segundo amistoso, de novo. Aí eles, eita. Quando fomos para a Copa Nordeste, contra o Asa, jogamos bem, empatamos, nos pênaltis passamos. Eles já começaram a acreditar. Depois classificamos na Copa Nordeste. O primeiro jogo da Copa Nordeste foi o Ceará ganhando de 3-0. Tudo isso mudou. Então a confiança do torcedor. Então o torcedor começou a apoiar a gente de um jeito que todos os jogos em casa a gente estava ganhando. Jogava em casa, vitória. O torcedor, hoje o torcedor talvez está até mal acostumado com isso, né? Mas quem fez isso acontecer foi ele, apoiando. Uma coisa é quando o torcedor vai lá e começa a vaiar, começa a xingar, tirar, desestabilizar o próprio atleta. Pô.
É isso que o torcedor tem que entender. Quando ele vai lá e começa a bater, ele está desestabilizando o dele. Não o adversário. Ele tem que desestabilizar o adversário. Acabou o jogo, perdeu o jogo, agora vamos cobrar. Então essa é a diferença. E eu me sinto em casa, que eu até falei várias vezes, quando eu sair eu vou, mas eu volto, que eu vou voltar para casa, né? Então assim, agora quando eu chego em casa agora, eu trago de volta todo aquele sentimento, talvez, que o torcedor tinha, de, opa, agora vai dar certo, agora... Mas só vai acontecer se a gente conseguir fazer com que os atletas tenham esse entendimento com o apoio do torcedor. Então eu preciso desse apoio, que o torcedor vá lá e nos apoie. Esteja com a gente, principalmente no começo. Umas 3, 4 partidas ali, precisamos do apoio do torcedor, que ele vai lá e incentiva. E os jogadores vão novamente se sentir em casa, mesmo porque hoje nós temos ali acho que uns 8 ou 9 atletas que estavam comigo ano passado. Isso é quase um time, pô. É praticamente um time. Então, eles estão acostumados também com isso. E estão acostumados com o apoio do torcedor. Então, o torcedor venha, nos ajude, mas não tire a estabilidade emocional, talvez, de um atleta que está acostumado. Quando eu cheguei aqui, já fiquei sabendo que o Wesley ficou meio... Isso. Tirou um pouco da motivação e não sei o quê, que o torcedor começou a cobrar demais ele. E aí você vê, o psicológico do atleta veio por uma cobrança do próprio torcedor, que o ano passado aplaudia ele e elogiava ele como um dos melhores laterais do Brasil. Eu votei no Wesley como melhor lateral. Então, hoje, será que ele deixou de jogar futebol? Não desaprende a jogar futebol. Às vezes você não tem a confiança, você vai errar mais. Então, essa falta de confiança tira a estabilidade do atleta, e a tendência dele é errar um passe daqui de 1 metro, o cruzamento nem se fala, uma marcação toma cada drible que você fica inseguro de dar o combate, e então tudo isso daí tira a estabilidade do atleta. Por isso que eu peço muito que o torcedor vá ao estádio e dê esse voto de confiança novamente para todos nós, para o Wesley principalmente, se ele precisa mais, para o Ciel fazer o gol de novo, ele começar a fazer os gols dele. Então tudo isso daí são situações que a gente entende que vai nos ajudar a subir novamente, né? Show de bola. Pô, Paulinho, obrigado, viu, cara? Obrigado de coração. É tão bom falar de futebol com quem entende, com quem principalmente sabe falar. Milton Neves é que fala muito, que você fala muito bem. E é verdade. Então, uma satisfação, uma alegria. Obrigado de coração. Como é bom, eu digo, gosto muito de falar. É muito bom falar de futebol, Paulinho, ainda mais com você. De coração, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade, pelo carinho também, né, de falar, que a gente fala só do que a gente procura entender de futebol, né? Então, aos poucos, eu vou crescendo ainda mais, se Deus quiser. Que é isso, Paulinho. Mas queria só encerrar, saber uma coisa. Se você tivesse um desejo esse ano, qual seria o seu principal desejo? Obviamente, profissionalmente falando. Colocar o Ferroviário na Série B. Esse é seu grande desejo? Esse seria meu grande desejo. E profissionalmente falando, você ainda tem vontade de treinar uma seleção, um grande clube aqui? Esse é seu objetivo, assim, na carreira? Esse é o meu grande objetivo. Principalmente um time de Série A. Esse daí é meu grande objetivo. A seleção acho que é consequência. Então, não custa nada sonhar, né? Claro, mas o meu grande objetivo é trabalhar num time de Série A. Você acha que passando aqui pelo Ferroviário, aqui pelo Nordeste, você consegue isso? Eu vi o Ferroviário, desde a primeira passagem, como a porta de passagem para um grande futuro. A primeira vez que eu vim, as 2 vezes que eu vim, até o ano passado, quero até citar essa situação, que o pessoal acha que eu saí por dinheiro. Não. Em nenhum momento eu saí por dinheiro, e eu vim sem pensar em dinheiro, desde a primeira vez. Nem pensei. Porque a oportunidade que eu tive a primeira vez no Ferroviário, que eu sabia que tinha uma camisa muito forte, que eu até citei, que até hoje usam muito aquela frase que eu falei, do símbolo do Ferroviário, que eu falo aqui, é time grande. E eu sabia que ia mudar completamente a minha vida profissional. E, infelizmente, na primeira passagem, eu tive não vou citar novamente, para não ficar aí falando coisas negativas, mas na segunda passagem que eu voltei da mesma maneira e com esse mesmo pensamento que eu tenho hoje, vindo para cá, para o Ferroviário, que aqui é a porta de entrada para aquilo que eu pretendo para frente. Então, eu estou com o mesmo pensamento, o mesmo foco,
E não saí pensando em dinheiro, tampouco voltei pensando em dinheiro, mas sim objetivo profissional da minha carreira. Então eu entendo que aqui eu posso conseguir chegar onde eu quero, levando o Ferroviário, porque eu vejo o Ferroviário como um gigante adormecido. É igual a Portuguesa de Esportes. Sem dúvida. É um gigante adormecido, que todo mundo sabe a força que tem, mas infelizmente nem todo mundo consegue acordar esse gigante. E eu vejo assim, a oportunidade que eu tenho, se eu conseguir acordar esse gigante, eu mesmo vou me beneficiar a isso. E o resto acho que é tudo natural. Uma hora que eu tiver que sair, o próprio Dorival Júnior chegou aqui no Ceará. Isso. Hoje ele está na seleção brasileira. Estava parado há quanto tempo o Dorival Júnior? A porta de entrada para a seleção brasileira, eu falo que o Dorival foi aqui no Ceará. Sem dúvida. Ah, não, mas ele foi para o Flamengo e foi o único que consertou depois de Jorge Jesus. Mas se ele não tivesse aqui no Ceará, eu duvido que ele teria ido para o Flamengo, se ele tivesse em casa parado. Então, aqui foi a chance que ele teve no Ceará. Por isso que eu falo muito assim, a gente está até conversando a respeito, né? O Nordeste, para mim, eu me sinto em casa. Eu sou do Sudeste, sou de São Paulo, mas eu nunca me senti tão bem quando eu vim pela primeira vez para o Nordeste. Então, eu estou aqui no Nordeste desde o final de 2016. São 8 anos que aqui mudou completamente a minha vida profissional. Então, de 2010 a 2016, eu trabalhei em São Paulo e Minas. Então, ali no Sudeste. Hoje, eu sou visto como um treinador de futebol diferente do que eu fui visto no Sudeste. Então, eu valorizo muito o Nordeste. E eu me sinto em casa aqui no Nordeste. Então, eu falo assim que o sucesso depende muito daquilo que você faz, não onde você está. Então aqui é um lugar que eu tenho certeza que se as coisas acontecerem, eu vou ter sucesso. Sensacional. Obrigado, Paulinho, de coração. Obrigado, turma, que vocês que acompanharam aqui, não somente aqui no canal do blog e no YouTube, mas na TVC, toda quinta-feira, 11 da noite, sempre uma personalidade do esporte, da mídia. E hoje foi esse espetacular Paulinho Kobayashi, campeão brasileiro invicto pelo Ferrão. Grande nome do nosso futebol. Obrigado, gente. Não esquece, se você está no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, dá seu joinha aí que ajuda demais. Grande abraço, gente. Obrigado, Paulinho. Sucesso. Valeu.